Virgem. Virgem possui um olhar habilidoso para detectar possíveis falhas no processo de criação e uma capacidade mental aguçada para solucioná-las. Então, é isso. Virgem vem depois de Leão e Virgem faz parte da função virginiana detectar possíveis falhas que possam ter ocorrido naquele momento ali da criação. Então é por isso que o personagem virginiano, ele vai ser minucioso, ele vai ser detalhista, porque o contexto dele é esse. Faz parte do processo dele, faz parte da função e do lugar dele dentro do todo. E aí é isso, ele não vai simplesmente detectar algo, um problema, digamos assim, porque é isso, né? O leão lá criou, aí o virgem vai chegar e vai dizer, mas isso aí, a nível prático, não vai funcionar. Ele não vai somente fazer isso, ele vai sugerir algo. A mente virginiana é o que eu falei lá quando eu falei de gêmeos, né? Que ambos, né? Gêmeos e Virgem regidos por Mercúrio. Ambos vão ter a questão do mental muito aguçada. Só que são funções diferentes. O Gêmeos, ele tem mais a questão de montar a rede ali né? E disseminar a informação. E é isso aí. Ele não fica em cada ponto, entendendo ali. Virgem, sim. Virgem, ele vai olhar e vai dizer, aqui não tá encaixando, não. Vamos entender o porquê que não tá encaixando e vamos fazer encaixar. Ele vai, né? Então, o mental dele funciona dessa maneira. Faz parte da contribuição dele com o todo. Sua função é sintetizar, refinar para que possa obter a máxima pureza de tudo o que encontra. Então é isso. Ele vai sintetizar, ele vai, sabe? Ele é refinar. É um refinar mesmo. Ele passa uma peneira. Com a peneira em mãos, precisa ter atenção para não se deixar levar pela sujeira e desfocar de seu trabalho. Sim, porque é isso. Ele tá ali peneirando, ele vai peneirar tudo aquilo que ele encontrar. E isso é muito. A mente virginiana, ela peneira as coisas muito rapidamente. Porque ela é acostumada a fazer isso. Porque faz parte da função virginiana isso. Só que, claro, tem situações e situações, né? Então, que tipo de peneira que eu tô usando em cada situação? Tem situações que eu vou passar uma peneira mais fina, tem situações que eu vou passar uma peneira mais grossa. Qual que é o tamanho ali sabe? Qual é a malha ali da minha peneira? Mas virgem é isso. Ele vai fazer uma varredura. Ele vai fazer uma varredura em tudo e ele quer encontrar aplicabilidade naquilo ali, soluções. Ele tem uma energia produtiva. É um signo de terra, ele quer que a coisa seja aplicável a nível prático. E aí é isso. Às vezes a gente tá ali passando a peneira, né? E aí, nossa, mas. Isso aqui que eu tô peneirando, olha que interessante isso aqui que não passou na peneira, deixa eu olhar aqui. E isso também faz parte da função dele. Né? Faz parte ele examinar o que é isso aqui que não passou aqui na minha peneira? De onde é que veio isso aqui? De que material é composto isso aqui? E aí, claro, ele vai ter que detectar o que naquele momento é o essencial. Se é focar
no material que é composto aquilo que não passou na peneira, ou se é focar naquilo que ele peneirou. Então, a energia virginiana, como a gente tá falando de Mercúrio também, ele também às vezes entra numa coisa meio que se enrola, mas é diferente dos Gêmeos, né? O Gêmeos, ele entra num enrolamento mais, né? Porque é tanta coisa, ele vai indo em tudo e ele acaba se dispersando. Se avoando, né? O Virgem não, ele também se dispersa, mas aí é isso. Ele se dispersa na ordem. O Gêmeos, talvez ele se dispersa numa certa desordem da coisa. E Virgem se dispersa na ordem. Então, é aquilo quando a gente se dá conta, sei lá, entendeu? Tô preocupada em organizar os talheres de uma determinada maneira dentro da gaveta, enquanto, sei lá, pode ser que eu esteja fazendo isso na hora de almoçar. Enquanto a minha comida tá lá esfriando na mesa, eu tô lá. Não, mas é que se isso não. Por isso que Virgem às vezes é associado a questões relativas a toque. Porque, né, eu tenho que fazer aquilo ali daquela maneira exata, porque senão a minha mente entende que não tá fluindo. E eu preciso que... Então é isso. É o entendimento dos momentos, né? Se eu tô afim de arrumar os talheres e beleza. Nesse momento é o que é prioridade pra mim. Certamente existe muita satisfação em organizar. Pode ser talher, pode ser o que for. Tem muita satisfação nessa função virginiana. Vem aprender sobre quais assuntos merecem atenção e o que deve deixar ir. O que merece ser organizado e catalogado e o que não convém. Porque é isso. Do contrário, pode se perder em labirintos mentais e ter a sua saúde debilitada. Sim, porque às vezes ele acaba se desgastando em categorizar, em esmiuçar, em detalhar coisas que não tem necessidade e que estão ocupando uma energia ali intensa. Que ele poderia estar usando esse momento para descansar, para fazer outras coisas. Então, Virgem também vai falar de saúde, vai falar de bem-estar. E fala de organismos, organizações. E lembrar que nós somos um organismo, nós somos organizados de uma determinada maneira. Então, Virgem também é sobre a gente olhar para nossa organização como ser vivo aqui, como que a coisa está funcionando, o funcional, a minha alimentação, a minha saúde, como que tá funcionando a minha ordem aqui. Primeiro de tudo, porque se a minha ordem não estiver funcionando aqui, eu não vou ter energia para organizar nada fora de mim. E é por isso que Virgem é muito relacionado com saúde e bem-estar. É a nossa organização, a nossa ordem. Quando se conecta com seu corpo físico, aprende a escutá-lo e a dançar a sua própria música em seu próprio ritmo. Virgem é sobre cadência, o ritmo das coisas. Sobre eu entender qual que é o meu passo. Qual é a minha velocidade? E entendendo como adequar do melhor modo dentro dos ritmos que são impostos a nós por outras questões, né? Por questões externas, por questões de trabalho, por questões de horário, por questões... Enfim,
Então, Virgem é sobre sobre a definição do ritmo, do cotidiano, do dia a dia, é sobre isso. É sobre a ordem que eu cumpro as coisas no meu dia a dia. Qual que é o melhor fluxo? E é isso. Priorizando, sempre que possível, a minha ordem, a minha organização interna, como que a coisa é adequada a meu favor. Para que o meu organismo funcione. E aí é isso. Não é sobre. Aqui não é uma energia, por exemplo, de Vênus, de Touro, numa coisa assim, priorizando. Não que não tenha prazer nisso, tá? Porque tem. Como eu falei, tem muita satisfação e prazer nisso. Mas é diferente, por exemplo, de Touro, que tem ali uma prioridade é um outro tipo de prazer. É numa coisa mais, talvez, sensorial, de fazer as próprias vontades, de respeitar os seus desejos. Aqui, Virgem é sobre respeitar aquilo que o seu organismo pede para que funcione do melhor modo. E por isso, muitas vezes, é uma energia que, como eu falei, além, né, tem essas questões que podem ir para questões de toque, ou para questões que envolvem regras, né? É regra. Porque o toque, claro, falando assim, bem, né, por cima, mas é sobre regra, é uma regra mental, né? Eu preciso que isso fique assim, 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 porque a minha mente determinou isso. E eu vou seguir o que a minha mente determinou. Virgem cumpre ordem. Gosta de ordem, gosta de regra. Gosta de cumprir regra. E vem aprender a usar isso a favor de si. Porque regra, ordem, podem nos auxiliar muito a gente atingir os nossos objetivos. Né? Se eu tenho um objetivo e eu consigo organizar, eu consigo planejar como que eu vou fazer para chegar lá, nossa. Agora, se eu me perco nisso, se é regra por regra, eu fico ali num labirinto e aí eu posso me envolver em questões, por exercer uma atividade bastante minuciosa, muitas vezes se aprisiona em pequenas partes de algo maior. Somente ao observar as situações de um ângulo mais amplo, consegue reconhecer os seus esforços e equilibrar a autocobrança. Porque às vezes é isso. É tanto detalhe, é a regra da regra da regra. E aí vem uma cobrança de como que eu não estou conseguindo cumprir essa regra que vem depois daquela, que vem depois daquela, que vem depois daquela. Como que eu não estou conseguindo cumprir uma dieta que isso e isso. Tem muita restrição, porque regra, se a gente não utiliza para nos auxiliar a definir, a delimitar, vira podar. Eu me podo aqui, eu me podo ali, eu me restrinjo. Eu me restrinjo. E aí, quando eu me dou conta, eu tô num quadradinho minúsculo e me cobrando como que eu não tô conseguindo me encaixar naquele quadradinho ali que eu criei com muitas regras. Então, Virgem vem, por isso que é sobre ritmo, sobre cadência, sobre respeitar a sua ordem. Utilizar o seu organismo, o seu corpo, como parâmetro, como regra. Né? Faz parte da função virginiana observar isso.
estudar isso, entrar em contato com isso em muitos níveis. É isso.